Oi, bem-vindo a mais um episódio do Unicast Semente, uma temporada cheia de informação, acolhimento e cuidado. Hoje sabe qual que é o assunto? A comunicação da pessoa autista. Logo a gente vai saber tudo sobre marcos da fala, transtornos de fala, comunicação alternativa e aumentativa, a CAA e muito mais. Bora? Roda a vinheta! Em todos os episódios dessa temporada, a gente fala direto da Casa Semente, um espaço da Unimed dedicado a acolher e cuidar de crianças com transtorno do espectro autista e suas famílias. Por aqui, várias terapias multidisciplinares são oferecidas e hoje a nossa conversa tem tudo a ver com uma delas, a fonoterapia. Como será que ela pode nos ajudar a compreender e mais a se comunicar com quem vive no espectro? Quem responde essa pergunta são as fonoaudiólogas Crissier e Gabriela. Bem-vindas, gurias. Obrigada. Muito bem, então para começar a nossa conversa, um dos sinais de alerta que fazem os pais se perguntarem se os filhos podem ter autismo ou não são os marcos do desenvolvimento da fala. Quais são esses principais marcos em uma criança típica? Tudo bem, Fernanda. Os marcos de desenvolvimento da fala da criança, tá? A gente inicia logo na maternidade, quando a criança nasce, fazendo o teste da audição. Tá? É um dos marcos já. A partir desse momento vem o vínculo do mamá, né? Do aleitamento materno. Ali já começa o vínculo com troca de olhares, carinhos entre mãe e bebê, tá? É onde mais começa o fortalecimento. A partir dos 2 anos até os 4 meses é quando começam os balbucios. Aqueles gritos, aquela tentativa de mexer a boca para falar, repetir alguns sons que não tem nada a ver com a fala ainda, mas é aquele início, aquele preparo que está iniciando a fala. Tá? A partir disso, a criança até os 18 meses, ele já começa com a questão de repetir sílabas. Então sai o mamá, o papá, alguns outros sons, imitar, por exemplo, o carro. Então começa aí essas imitações repetitivas, tá? Não é tão especificamente a fala, mas isso já é o laço importante, tá? Em torno de 1 ano, ocorre a primeira poda neural, tá? Aí, muitas vezes a criança está começando, falou alguma coisa antes e depois sumiu por um tempo essa fala. A gente tem que ficar de olho nisso, tá? Que se a criança não retornar a essa fala, a gente já tem que ligar o botão do alerta. O que aconteceu? Tá? Aí pode ser que a criança recupere em 1, 2 meses, começa tudo novo. E começa aquela questão de voltar. O mamá, o papai, até outras palavras novas podem sair nesse tempo, tá? Com 2 anos de idade. É o marco principal para a fono, é onde a criança sai dessas poucas palavras para 200 palavras, em torno disso. Pequenas frases também se iniciam nessa fase já, tá? Então, frases curtas, não frases tão elaboradas, por exemplo, dá água, mãe. Então, já vem essa solicitação, já se começa por aí. Muito bem. E quando os pais devem começar a se preocupar com atrasos, o que a gente tem que observar, assim, o que já não é, né? Então, conforme a Cris conversou, né, a gente precisa entender que antigamente falava muito que com 2 anos era preguiça da criança falar, né? E daí esperava aquele tempo e esse tempo perdido fica muito difícil recuperar, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que quando não entra nesses marcos, a gente já precisa procurar uma opinião médica, primeiramente, que é o pediatra, e depois começar com as intervenções, né? Quando a gente pensa na fala, a gente tem que entender que existe também a questão se essa criança escuta também ou ouve, né? Então, o primeiro exame é o exame auditivo. Ele fez lá inicialmente o exame do teste da orelhinha quando nasceu, né? Deu tudo bem. Isso não quer dizer que ao decorrer ele não tenha que fazer outro exame auditivo, né? Esse primeiro exame, ele é importante
mas depois, quando a gente vai fazer essa avaliação para ver se essa criança está com atraso, é através do BERA, né, que a gente fala um pouco sobre esse exame auditivo, para ver se essa criança tem audição. Depois a gente vai observar também o contato visual. Quando a criança não apresenta o contato visual, quando a brincadeira dela não tem um simbolismo, né, essa criança ela começa a fazer uma brincadeira onde ela pega as peças, mas ela não dá um significado para essa brincadeira. Então isso também a gente tem que ter esse entendimento que alguma coisa não está adequada, porque a fala ela só vai ser presente quando ela tem simbolismo. Se a criança não tem um simbolismo e não tem esse entendimento que o carrinho faz bebê, quando a gente vai pegar um brinquedo, era uma vez, a casinha, e ela não tem essa compreensão, não vai ter a fala também. A gente então pode são também pontos. estar revendo, né? Se a criança não aponta ou não leva a gente aonde a gente quer, opa, o que está acontecendo? Porque a criança sempre quando quer algo, de alguma forma ela vai tentar se comunicar. Ou senão ela vai pegar pela mão, ou ela vai apontar. Então, vai manifestar esse desejo de comunicação. E quando você chama ela também, que você vê que ela está numa tensão, né, na televisão, vendo algum desenho, alguma coisa, tu chama e parece que não escuta. Aí a gente tem que ter entendimento. Ela realmente tem uma audição ou ela está num hiperfoco? Então isso a gente vai conversando no decorrer. Uhum. E já pegando esse gancho, quais são os principais transtornos ou disfunções, enfim, que a gente encontra quando a gente fala de crianças com autismo, pensando na questão da fala? Seria mais a questão de um atraso de linguagem, tá? A linguagem, ela é ampla. A linguagem, ela contempla junto a fala. O que seria a linguagem, propriamente dito? Vamos pegar o que está em cima da mesa. Ela entendeu o que é a mesa? Ela entendeu o que está em cima dessa mesa? Então, isso é a linguagem. Então, é isso que começa primeiro, antes da fala. E aí, conforme a criança vai entendendo, em cima da mesa tem o carro. Muitas vezes ela vai dizer, o bebê? Então, ela vai associar. E essa é a associação que precisa ser feita primeiro. Aí, se essa criança não faz isso, ou tu falou e ela não olhou, ela nem buscou, o que está acontecendo? Então, a gente precisa entender esses sinais iniciais, que é isso. Então, depois disso, a gente avalia. Então, o pediatra vai entendendo um pouco esse primeiro passo da avaliação, vai perguntando para a família. Conforme ele vê que esse avanço, ele vai vendo esses avanços e precisa encaminhar depois para outras avaliações, sim, vai para o neuro. Aí o neuro muitas vezes vai sugerir, já que a fono intervém um pouco mais cedo para entender o que essa criança já tem. Quanto mais tarde a gente começa a demorar para olhar para essa criança, muitas vezes o caminho fica mais longo. Quando a gente começa um pouquinho mais cedo, fica mais fácil da gente ajudar nessa questão da própria linguagem, desse brincar funcional, que é fazer essa imaginação. Então, a gente precisa fazer todo esse olhar amplo, mas cada criança é cada criança. É importante também frisar que a gente olha muito a questão do desenvolvimento típico e atípico, né? Então, quando a gente tem uma criança que ela tem um desenvolvimento atípico, a gente também tem um percurso para fazer, né? Isso não necessariamente a gente levando para uma escola ou estimulando essa fala da criança vem acontecer. Por isso que é tão importante ter essas intervenções presentes, né? Porque quando a gente pensa em linguagem, quando a criança não tem, a gente precisa criar essas intenções comunicativas para ela poder aí sim adquirir, né? Por isso que a gente sempre fala assim que o diagnóstico, ele é um diagnóstico, mas ele não é uma sentença e também não é uma forma que todas as crianças são iguais, né? A gente pode pensar que uma criança tem o mesmo diagnóstico, o mesmo nível, mas isso não quer dizer que o desenvolvimento dela seja igual à outra. Então, entra muito o nosso aspecto, né, de entender o que está alterado na linguagem, né? Porque não é só a questão da fala, mas também a questão da linguagem expressiva, né, Cris? Quando a gente vê essa criança que ela não tem uma expressividade, que ela não tem um comportamento que chega a ser adequado, quando está feliz, não consegue se expressar, não consegue ter esse retorno, também é um sinal de alteração, né? Tu vê que não é só uma questão da fala, mas também da própria vinculação social dela, né? Perante a família, perante a escolinha. Então, é muito importante ter essa prevenção, quanto antes, melhor.
Com certeza, e eu acho que a fala e a questão de comunicação, né, de sociabilização tem tudo a ver. Então, às vezes, por algum empecilho que a criança esteja tendo, ela acaba não conseguindo se desenvolver também em outras áreas. Acho que a fala é muito importante para isso. Isso, exatamente. A gente tem várias formas dessa fala acontecer. Então, começa-se com o apontar, isso buscar levar a gente ao que deseja. Depois, essa intenção, como é que ela vai tentar mostrar o que ela quer? A criança quer alguma coisa. Ela vai olhar para aquilo, então esse olhar também é uma forma de comunicação dessa criança, entendeu? Né? Muitas vezes eles vão olhar e falar, Aí tu vai perguntar o quê? Aí tu vai tentando levar no caminho até que essa criança olha, ela vai tentar pegar muitas vezes. Então isso é a criança típica. A criança que já está inserida já vai mostrando sinais desse autismo, não vai fazer isso. Ela vai ficar parada, ela vai pegar aquilo lá que está ali na mão dela, vai ficar olhando. Ou talvez vai ver, mas a roda gira, vai ficar nesse movimento, não vai sair disso, entendeu? Então, olhou para aquilo, vai ficar só naquilo, não vai olhar o que tem ao redor, como pode ser explorado, ou como é que eu vou pegar isso? Muito bem. E pensando então nas maneiras que a gente tem de intervir, né, e de efetivamente atuar dentro dessa área, um termo que a gente ouve bastante é a comunicação alternativa e aumentativa, a CAA. O que é isso? O que isso tem a ver com o nosso assunto? Na verdade, a comunicação alternativa, ela vem muito como uma questão de um complemento, né? Às vezes os pais têm um entendimento que a comunicação alternativa, a criança vai inibir a fala dela, né? Ela não vai falar e vai falar pelo uso de figuras. Mas, na verdade, ela é um complemento para favorecer um momento de repertório, né? Então, ela auxilia tanto na parte de uma criança que não é verbal, auxiliando ela a simbolizar, ter entendimento da figura e conseguir nomear, também como uma criança que já está num processo de comunicação verbal, só que ela não consegue ter uma amplitude de frases. Então, tu precisa ter o quê? Alguma forma de estruturar para essa criança, ela com o aumento do repertório, né? Existem vários tipos de comunicação alternativa e, na verdade, a comunicação alternativa ela vai muito além, né? Essa folha que tu está usando também é uma comunicação alternativa, porque é uma forma de tu ter um contato, de tu olhar ao que está descrito e poder conseguir se comunicar. Então, quando a gente pensa em comunicação alternativa, ela vai além, não é só uma figura, ela existe a alta tecnologia, baixa tecnologia, mas a gente só vai ter conhecimento dela e a forma de ser utilizada com a avaliação do fonoaudiólogo, né? E pensando também na equipe multi, né? Que essa comunicação não funcione em só um ambiente. Quando a gente escolhe um método desses, a gente tem que usar em todos os ambientes que essa criança vai, na escola, em casa, nas terapias, mas a gente precisa fazer a avaliação. Daí entra de novo a questão do desenvolvimento da linguagem, né? Eu preciso entender o que essa criança tem, né, de repertório para mim poder introduzir. Então, ela é uma forma que auxilia o aumento de repertório de fala e de frases também. A criança até acha legal porque é ilustrativo. Então não fica aquela coisa, tá só uma palavra escrita, não, tem um desenho ali. Então muitas vezes a criança já grava até o próprio desenho, sai imitando muitas vezes o que a gente está tentando. Estimula mais, envolve. Estimula, sim, eles gostam mais. Muitas vezes ali está aquela rotina visual. Muitas vezes eles saem falando aquela rotina sozinho, então isso é uma coisa legal. Então acaba sendo uma brincadeira. E a fala é dessa forma, tem que ser uma forma lúdica, brincar. Uma coisa assim, não tem que ser uma coisa séria, fechada. Tem que ser uma coisa natural. E que faça aos poucos a criança entender o sentido, né? Exatamente. Aquilo que vai trazer significado para ela. Exatamente. E cuida muito, né? A gente conversa muito sobre isso, né? Até em terapia e no consultório, né? Quando a gente vai fazer o atendimento. Para a gente poder ter uma ação, a gente também precisa mostrar como é feita. Então, a figura vem muito com esse objetivo, né? Eu te demonstro a ação, tu compreende, simboliza, depois faz. Porque senão, o que acontece quando que não tem fala? Ele está em casa, criança, tendo vários estímulos ao mesmo tempo, ele pega o que ele quer. Então, ele tem um estímulo primitivo, né? Ele não consegue aumentar esse repertório. Então, a figura, ela ajuda a tu ter uma organização e fazer com que essa criança use o apontar. Então, já é a intenção comunicativa. Ela não vai simplesmente pegar. Ela já vai apontar, simbolizar, aí eu tenho uma ação e também tem uma parte de fazer uma fala nesse momento. Então, eu acho essencial, não tem um tempo para te utilizar, mas o que às vezes a gente vê muito errado, né, Cris, em rotina, é a forma que é desempenhada essas figuras. A gente precisa entender o que tem presente, só com avaliação. Então, a gente não tu não vai baixar
ali um programa que tu vai fazer figuras iguais para a criança. As figuras não tem que ser igual para a criança. A gente tem que entender se ela consegue com aquela cor, se ela é sensorial, se ela consegue com aquele estímulo, se ela tem presente. E quando é bem feito essa intervenção, tu vê muitos ganhos, né? Muitos ganhos assim, e tu começa a perceber que essa criança tem uma autonomia. Então não fica só um ponto de apontar e ficar tão, sabe, sistemático. Ela começa a se inserir. Porque quanto mais a criança não se comunica, mais ela não simboliza, mais aparece comportamentos inadequados, né? Que a gente vê a birra transformando em crise, né? Aumento de estereotipias. Então a comunicação é extremamente importante, mas a gente precisa ver um meio que favorece para cada criança. E a criança, quando a gente bota ela num ambiente novo, ela não sabe o que está acontecendo. Então, se a gente começa com as figuras certas através da avaliação, a criança vai se situando no ambiente onde está. Então, também fica mais fácil dela entender o que vai acontecer daqui para frente, qual é o próximo passo que vai ser dado. Pra gente é normal, né? Eu vou aqui, eu vou lá, vou lá. A criança não vai entender. Cada lugar onde ela vai, ela pode estar se desorganizando. E a figura, se a gente começa a desenhar isso, ela vai começando a entender o que vai acontecer. Então, tudo isso é um estímulo de linguagem, é um estímulo de fala. E também gera um ambiente mais seguro para que ela se sinta à vontade e estimulada a querer aprender. E aí, muitas vezes, quando eles estão bem seguros disso, muitas vezes tu vai montando ali as figuras. Nós vamos no shopping, por exemplo, a criança já vai fazer para ti esse caminho. Então, isso é legal, isso é nessa espontaneidade que a gente quer que eles venham para a gente, entendeu? Dessa forma. Os resultados fluem muito melhor. Exatamente. E quais são os métodos, né? Quais são os tipos de comunicação que a gente tem hoje para a gente entender assim na prática? A gente agora faz bastante o ABA, né? Então, o ABA a gente ajuda nessa questão comportamental dessa criança, com o auxílio das figuras. A gente vai modelando essa criança, né? Não só a criança, como os pais, os terapeutas, a própria escola. Então, o conduto que a gente faz a avaliação dentro do ABA aqui, ela não fica só dentro das terapias. Tem que ser seguido em casa, todos têm que seguir da mesma maneira, porque daí a criança vai adquirindo aqueles passos, vai entendendo o que vai acontecendo no ABA, e sempre no final a gente vai achar o que a criança mais gosta e vai dar como um reforçador. Então ela vai entender que quando ela fez aquilo, eu ganhei alguma coisa depois, isso é legal. Então sim, isso começa dessa forma, e gradativamente, conforme for a evolução dela, a gente vai retirando esse apoio e vai fazendo com que essa criança entenda o caminho que a gente percorre natural hoje, entendeu? Então é mais fácil estar se fazendo. A questão ABA vem muito disso, né? A gente trabalhar o dia a dia dessa criança com uma rotina normal, só que a gente muda um pouquinho. Intervém as figuras, intervém essa modelagem um pouco mais, que daí as crianças não vão ter tanto esse comportamento, eles não vão se desorganizar tanto. Então por isso que a gente vem muito com essa questão do ABA. A gente também tem outras técnicas que a gente usa para a questão de fala, então depende muito, muitas vezes já vem prescrita pelo pediatra, pelo neuropediatra. A gente aqui, quando chega, a gente reavalia, vê se aquele método que a criança está ali descrito, a criança consegue fazer. Tá? Então a gente vai olhar para essa criança individualizada. A criança consegue fazer? Ok, então a gente segue muitas vezes o método PROMPT ou qualquer outro método que a gente tem. Então depende muito de como a criança nos apresenta, para a gente conseguir ver se ela aceita os toques no rosto, ver se ela tolera isso. Muitas vezes eles não aceitam, né? E a gente vai buscando caminhos alternativos. Vai buscando caminhos alternativos para desenvolver a fala dessa criança. Então, não é aquele método que está escrito que tem que ser feito. Nem sempre a gente consegue, mas a gente arruma caminhos que vai transformar no mesmo resultado. Então, isso também é bem importante. E depende do método, é bem importante enfatizar que precisa da continuidade em casa, né? As terapias, elas são um complemento, às vezes a gente faz 40, 50 minutos, 2 vezes por semana, mas a gente sabe que essas crianças que têm esses atrasos, elas precisam de um atendimento de alta intensidade. Então, se eu faço uma terapia, não dou continuidade, eu não vou ter um avanço, né? Então, tem que ter essa continuidade. A gente faz, a gente molda, né? No atendimento, a gente direciona, a gente avalia, a gente pontua, mas o resultado sempre vai ser também de acordo com como os pais estão fazendo em casa. Então, a fala, e para tudo, né, Cris, das terapias, seja atípica, seja não atípica, o que é tu reforçar
o estímulo para essa criança. Então, toda criança, ela vem com diagnóstico, mas a gente sempre vê, às vezes, que vem um combo de terapias, né? Mas vale o profissional ver e verificar o que essa criança realmente, de fato, precisa, o que ela consegue, o que ela aguenta de terapia, porque, às vezes, a gente vê rotinas grandes, né? Escassas ali, mas vem para terapia e não tem continuidade em casa. E daí fica esse ciclo, né? Voltando e voltando. Então tem que ter sempre essa conversa entre o profissional, entender bem a criança, ver o que ela precisa de fato e a orientação, né? Sempre a orientação para dar essa continuidade em casa de estímulo também. Muito importante essa proximidade, né? Entre o tratamento, entre os profissionais e também entre a família, que é quem vai ficar com a criança a maior parte do tempo. Exatamente, né? Bem isso aí. Então é essa continuação, essa continuidade de casa que vai fazendo com que essa criança evolua cada vez mais. Uhum. E quais são as dicas que a gente pode dar para os pais que estão nos ouvindo e que passam por esses momentos? Assim? O que é importante a gente saber na hora de desdobrar todos esses cuidados em casa? O uso de tela, eu acho que é o essencial a gente falar sobre, né? Isso é uma coisa agora, como a gente está numa era muito tecnológica, tudo fica, até os brinquedos, né? Tu vê que quando tu vai, a criança vai brincar, já tá pronto, né? Não existe mais uma brincadeira em que tu vai simbolizar, vai fazer o som. Então, o uso da tela diminuir, né? Essa brincadeira, não colocar todos os brinquedos expostos, né, ao mesmo tempo e fazer com que essa criança, ela brinque no brinquedo por mais tempo, porque senão não tem fala também, né? A gente tem que lembrar que a criança não vai brincar sozinha. Exatamente. Então, a gente precisa que esses pais sentem com essa criança para brincar. Isso é uma troca de vínculo, isso é um carinho. Isso facilita muito para a criança no aprendizado do que ela está fazendo. Isso é muito importante. Quando a gente fala em tempo de tela, existe um tempo de tela seguro hoje? Qual que é a orientação? Eu já ouvi dizer que até 2 anos nada de tela, depois pode começar a introduzir. Como é que funciona isso? Na verdade, é bem isso, né? Até os 2 anos a gente não indica, né, o uso da tela. Mas a gente sabe que quando a criança tá um pouco maior ali, tu tem a tua rotina, em algum momento tu vai ofertar. A gente conhece o dia a dia da gente, né? A maioria das vezes a gente não consegue ficar o tempo inteiro brincando, mas o que eu tô favorecendo pro meu filho para ver? Né? Às vezes a gente vê os pais, ele fala inglês. Ele entende ou é porque ele vê várias vezes a mesma coisa? Existe uma diferença. Como ele está no processo de absorver o estímulo e utilizar a repetição, não necessariamente ele está sabendo contar até 5 em inglês. É porque ele está vendo sempre a mesma coisa. Então eu acho que tem que ter esse cuidado, né? O que tu vai ofertar para a criança ver. Sempre a brincadeira com outra criança é maravilhoso, porque tu já trabalha uma questão de socialização com essa criança, né? A brincadeira de pentear o cabelo na boneca, o carrinho. Essas brincadeiras que tinham antigamente, eu acho que deveriam voltar muito, né? Porque ajudam muito no repertório da fala, a simbolizar. Exato, e a gente vê que é simples, uma brincadeira simples, porque tudo que a gente faz com essa criança, ela vai tentar reproduzir num boneco daqui a pouco. Então, eu vou te dar papá, vou te dar morango. A criança vai tentar reproduzir isso lá, entendeu? Então, é isso que a gente quer. Então, que ocorra essa troca de vínculos entre pais, entre crianças, porque sempre a criança vai aprender muito mais com a criança. Se um está fazendo, ele vai tentar imitar. Entendeu? Um puxa o outro. Um puxa o outro. Então, se o adulto também está no chão brincando com essa criança, meu pai fez, eu vou tentar também fazer. Então, isso também fica legal. E é nisso que eles vão aprendendo que essa imitação do brincar é mais fácil depois para a questão de fala também. Maravilha. Pensando em outros estímulos, né, em conversa, outros materiais que a gente possa apresentar, livros, ferramentas, enfim. Jogos também, dependendo, sempre cuidando da faixa etária de idade, né? A gente sempre tem que ter esse cuidado, né? Criança, quando chega uma idade que tu consegue ofertar um jogo para ela, né? Tu tá trabalhando imensas coisas ali, né? Diversas coisas, o tempo de espera, a tua vez, a minha vez, né? Então isso ajuda muito. A historinha também, contar também era uma vez, coisas básicas assim, né? A história também, porque quando tu tá contando a história para criança, ela tá escutando,
tá simbolizando, tá entendendo, tá esperando e tá tendo uma troca, né? Então a comunicação é isso, né? A gente tem que achar mecanismos que favoreçam. Só tu colocar um brinquedo para ela, um carrinho para uma criança que não tem uma brincadeira e tu não demonstrar para ela, ela vai ficar parada, sentada, sem ter esse movimento de brincar com o carrinho. Então não é simplesmente deixar o brinquedo, né? É mostrar o modelo para ela, ensinar, estimular para aí depois ela começar a ter esse aumento. E assim vai vindo a fala também, mas sempre cuidado da faixa etária de idade, né? Isso é importante. Eu não vou pegar um brinquedo todo pronto para ela. Tem muitos joguinhos no celular hoje em dia, né? Que tu alimenta, tem os bichinhos. Se a criança não fala, eu já quero tirar um movimento primitivo dela, eu já quero dar intenção para ela. Eu fazendo isso, eu só estou favorecendo. Então, a brincadeira com blocos, as cabaninhas, tem muitas coisas, mas sempre quando for fazer com a criança, criar um repertório de fala para ela. Vai conversar com a criança, se baixar na altura dela, mostrar o movimento da boca, mostrar o que é, significar, que assim a criança ela vai introduzindo mais, não simplesmente entregar para ela o brinquedo, mas mostrar para ela, né, como que se brinca. Porque falta muito isso. O que a gente começa iniciando no primeiro processo de atendimento, o que é a vinculação e mostrar como se brinca. Quando essa criança já vem com isso para o consultório, fica muito mais fácil. Fica muito mais organizado. Ela já está organizada e já está entendendo o que tem que ser feito. Mas agora, quando a criança vem sem um brincar, que ela fica o tempo inteiro na tela, o meu processo de evolução é muito maior. Porque daí eu tenho que tirar o quê? O uso da tela e direcionar ela para a atividade. Então, acho que esses os principais, né? O cantar, né? Não deixar só o cantar no celular. Tu cantar com essa criança, interagindo, fazendo as musiquinhas. Então, a gente tem músicas diversas para essas crianças iniciais. Não são músicas longas, não precisam ser, sabe? Então, isso também facilita, né? O imitar, o dançar com essa criança. Vai aprendendo outras habilidades, vai aprendendo mais habilidades, palavras, exatamente. ritmo. Mas que nem a Gabi falou, o se abaixar. Sim, o se abaixar, o recontar o que tu vai fazer com ela. Então, meus filhos, vamos arrumar a mesa? Você me ajuda? Então, tu pode dar o que não é tão perigoso para essa criança levar até lá, mostrar, erguer ela, botar em cima da mesa para ela conseguir fazer, entendeu? Botar ela no conjunto dessas ações. Assim ela vai aprender. No dia a Quanto dia. mais tu envolver ela no dia a dia, explicando o que tu for fazendo, né? Não precisa falar assim tão rápido. Ai, vamos pegar isso. Dá uma diminuindo um pouco nesse ritmo de fala. Meu filho, vamos pegar aqui o prato. O que a gente vai colocar dentro do prato? Deixa no ar um pouco, essa vez ela vai repetir alguma coisa. Muitas vezes a criança já diz o papá, ou vai tentar resmungar qualquer coisa. Elogiar essa criança quando ela fez isso, sabe? Que daí ela vai querer aumentar a intenção disso acontecer, tu entendeu? Ela vai ver, ai, mas meu pai e minha mãe ficaram contentes com isso. Então a intenção aumenta cada vez mais. Então isso acho que são as principais orientações que a gente deixa para casa. Muito bem, gurias. Pensando então numa mensagem, a gente já está começando a se encaminhar para o final do episódio. O que vocês gostariam de deixar para quem está nos escutando agora? Eu acho que fundamental, assim, é não se assustar nesse primeiro momento. Eu sei que a gente é programado a quando nasce a criança, a gente ter comparativos, né, dentro do desenvolvimento, mas quanto antes tu fizer esse estímulo, essa prevenção, esse cuidado, melhor ganhos tu vai ter, né? E que cada criança é uma criança. Eu acho que o diagnóstico é importante, mas ele não é uma sentença. Ele é uma forma para direcionar o que eu tenho que trabalhar com ele. Acho que é Isso aí, o olhar dos pais. Os pais hoje têm muito conhecimento em função dos nossos meios de comunicação, né? Buscam muita informação, então quando eles notarem qualquer coisa, né, que busquem auxílio do próprio pediatra, né, anotem essas coisas, não se apavorem, porque muitas vezes algumas coisas que os autistas fazem, as crianças que não são autistas também fazem, é normal da faixa etária, então tem que entender, né, esse contexto. Os pais, se muitas vezes têm dúvida no desenvolvimento dessa criança, lembrar que a caderneta de vacinação tem todo o desenvolvimento da criança descrito lá, então pode ir acompanhando por faixa etária ela também. Isso é um apoio. Bem importante. Gente, a conversa tá boa, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu queria agradecer muito as gurias que estiveram aqui com a gente, agradecer quem está nos acompanhando em casa e agradecer as gurias, né, novamente por compartilharem seus conhecimentos conosco. Fica o convite para acompanhar o próximo episódio do Unicast Semente, que é isso mesmo, produção, é o último da temporada, pelo menos da primeira, né?
Nós já estamos chegando ao fim do nosso querido programa, mas fica tranquilo que ainda tem muito para aprender e, claro, se você gostou, pode assistir de novo, salvar o vídeo, escutar no Spotify, compartilhar com todo mundo, manda no grupo da família e é isso aí. Ah, quer um spoiler do nosso último assunto? Lembra que eu falei que a gente ainda tem muito a aprender sobre TEA? Pois bem, no 5º episódio a gente vai falar sobre aprendizagem e alfabetização. Até mais!